Irmãos, hoje nós vamos estudar Parashá Re'eh, que significa vejam. Ela se encontra no livro de Deuteronômio, e ela corresponde do capítulo 11, do versículo 26, e ela vai até o capítulo 16, versículo 17. Então, a Parashá ela começa em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Esta Parashá é a Parashá de número 47. Nós já estamos caminhando já para o término do ciclo de estudos da Torá, né? É aquilo que eu sempre falo, e é o que a própria Torá testifica de si mesma, né? Quando a gente estuda a Torá, quando a gente estuda a palavra de Deus, ela vai nos tornar sábios, né? As parashot passadas, nós vimos que o Eterno fala isso. E os próprios povos vão reconhecer a nossa sabedoria, que não é nossa, mas que vem de Deus, e que na medida que nós, a palavra, nós vamos adquirindo esta sabedoria. Então, e essa sabedoria, esse entendimento, é que vai nortear a nossa vida, e vai fazer a nossa vida bem-sucedida, próspera, e lembrando aos irmãos que o livro de Devarim, de Deuteronômio, as últimas palavras de Moisés a uma geração que está prestes a tomar posse da terra prometida, né? A terra que Deus prometeu aos pais, aos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mas é importante a gente mencionar, Deus prometeu uma terra que emana leite e mel, Deus esteve guiando, direcionando, abençoando, mas o povo também teve que agir, o povo teve que pegar em arma, o povo teve que derrotar as nações que estavam lá dentro. Claro que Deus prosperou aquilo que eles fizeram. Deus os abençoou na batalha e os abençoou na conquista. Um símbolo disso, as muralhas de Jericó que caíram, né? Com o grito do povo. Mas ali há uma junção entre fé e obediência para que Deus venha agir, né? O simples fato deles rodarem ali, né? Em volta das muralhas de Jericó, não faria com que aquelas muralhas caíssem, né? Mas a obediência deles àquilo que Deus pedia fez com que Deus agisse e aquelas muralhas viessem a ruir. Então há aqui uma junção entre obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, com o agir de Deus, a bênção de Deus, né? A gente sempre ensina que aquilo que o homem tem que fazer, Deus não vai mover uma palha. Aquilo que você tem que fazer é você. Deus não vai fazer por você, né? Então, se você faz a sua parte, né, buscando a vontade de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai conceder, Deus vai agir. Mas aquilo que é para nós fazermos, nós temos que fazer, né? Então, irmãos, hoje a Parashá é a Parashá Re'eh, né? Vejam, ela é uma Parashá também muito rica. Essa Parashá, ela fala sobre obediência, sobre a bênção e a maldição. Essa Parashá, ela fala da escolha do Eterno por um lugar, né? Deus, ele habita, como diz a palavra, numa luz inacessível. Deus, você não consegue colocar Deus dentro de uma caixinha, Deus dentro de um lugar. Mas Deus, a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. E ele é tão grande, né, que ele está nos céus e os seus pés estão sobre o globo da terra, né? É uma forma poética que a Bíblia usa para descrever a grandeza de Deus, né? Deus não pode habitar, como diz a própria Bíblia, em templo feito por mãos humanas. Mas Deus escolheu um lugar, e nesse lugar que Deus escolheu,
ele colocou o seu nome. Então, é um lugar sagrado. É um lugar que ele escolheu e é um lugar Mimacomarrem. É um lugar onde Deus é visto, né? Por isso Moriá, o Monte Moriá, significa o lugar onde Deus é visto. O lugar onde Deus é visto. Então, Deus escolheu o lugar, e esse lugar a gente sabe que é Jerusalém, né? Um lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, e lugar para onde vão afluir todas as nações. Esta paraxá vai falar sobre os dízimos. Essa paraxá vai falar dos tipos de dízimo, né? Nós temos, no mínimo, aí 4 tipos de dízimo na Bíblia, né? Infelizmente, a igreja cristã, ela só ensina um, né? E ensina ele de uma forma bem complicada, né? Para só se beneficiar, mas nós vamos aprender que vários tipos de dízimo. Essa paraxá vai falar também, né? Moisés vai falar sobre a Kashrut, que é as leis alimentares, Deuteronômio capítulo 14. Essa paraxá vai falar e vai ensinar ao povo de Israel a serem generosos para com o próximo, né? Essa paraxá, ela vai terminar com as Shalosh Regalim, que são as 3 festas de peregrinação, né? As 3 festas que todo judeu ele tinha que subir a Jerusalém para celebrar, que é Páscoa, Shavuot, né? A festa das semanas ou Pentecostes, e Sukkot, né? A festa dos tabernáculos. Essas 3 festas, todo judeu ele tinha que comparecer diante do Eterno pelo menos 3 vezes ao ano. É como se fosse aqui no Brasil, no mínimo, né? Nós teríamos que ir até Brasília 3 vezes ao ano, né? Ao invés de ir lá ver o Congresso, o Senado, nós, como se a gente tivesse que ir ao templo, né? Então, 3 vezes ao ano, o povo de Israel tinha que ir até a Jerusalém, principalmente o homem, né? 3 vezes ao ano ia a Jerusalém para adorar o Senhor nessas 3 festas, né? Nós estamos caminhando aí para as festas de outono, né? Hoje, amanhã, nós já vamos compartilhar as datas para os irmãos lembrarem, né? Nós somos uma congregação onde nós celebramos as festas, vemos a pessoa do Messias nessas festas, né? Aprendemos que essas festas, elas trazem para nós uma riqueza enorme, imensurável de conhecimento da palavra de Deus. A gente sabe que essas festas, Deus ele tem um calendário e ele segue fielmente esse calendário, e quando nós celebramos essas festas, nós entendemos esse calendário, e são festas que o Eterno determinou, mas são festas que vêm a nos abençoar. Então, nós vamos entrar aí nas festas de outono, né? Setembro, outubro, que é a festa de Yom Teruah, ou Yom Teruah, né? A festa das trombetas, né? Teremos a festa de Yom Kippur, o dia do perdão, né? E vamos entender a importância do sacrifício de Yeshua, o sacrifício do Messias, né? Em Yom Kippur.
o dia do perdão, o dia mais sagrado no calendário judaico. É um dia também que fala de salvação nacional, nós aprendemos isso. E Sukkot, tabernáculos, uma festa que ensina que o desejo do eterno, isso vai se concretizar e vai voltar a ser realidade, é Deus tabernaculando no meio do seu povo, isso através do milênio e através da restauração de todas as coisas, E Zacarias ali ensina, que as nações que não forem a Jerusalém a celebrar a festa de Sukkot, elas sofrerão as punições da parte do Eterno. Então, a Bíblia é muito clara. Então, nós vemos que as festas bíblicas, as festas do Eterno, as Moedim, em hebraico, que significa santas convocações ou tempos determinados, foram tempos que Deus determinou no passado, esses tempos ainda estão em vigor e apontam para o futuro. Nós vemos no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no próprio Zacarias, os profetas, nós vemos as festas bíblicas sendo celebradas no milênio, Então, para aqueles que acham que as festas bíblicas foram abolidas, tem que estudar mais um pouquinho os profetas, Porque ali está muito claro que essas festas ainda estão em vigor e que elas continuarão sendo celebradas até mesmo no milênio, com Yeshua, com o Messias, reinando a partir de Jerusalém. Então, dada essa introdução dessa paraxá, vamos para Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, aonde a paraxá começa, vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção, a brachá e a maldição, aquela lá. A bênção, se derem ouvidos às mitzvot de Adonai, seu Deus, entrego a vocês hoje, e a maldição, se vocês não ouvirem as mitzvot de Adonai, seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Então está aqui, irmãos, o Eterno colocando diante do povo de Israel, e o Eterno coloca diante de todos nós a bênção e a maldição. A brachá e aquela lá, a bênção e a maldição. E aí o Eterno coloca a bênção e a condicional, se derem ouvidos às mitzvot. E a maldição, se não ouvirem as mitzvot. Então é condicional. A bênção e a maldição, ela é condicional. Existem pessoas que questionam, Por que Deus não criou tudo perfeito? Para que existe o mal? Para que existe o mal? A Bíblia em Isaías diz, Isaías diz que Deus, eu crio o bem e o mal. Deus criou o mal. Para que Deus criou o mal? Por que não deixou tudo bom? Tudo perfeito? Para que criou o mal? Se não existir o mal, não existe livre-arbítrio. Simples. Só existe um caminho. Pronto. Está todo mundo predestinado. Só existe um caminho, você não tem direito de escolha. Mas quando eu coloco a bênção e a maldição, aí você tem arbítrio. Aí você tem o direito de escolha, de seguir, de servir, ou de não seguir, ou de não servir. Então, é por isso que Deus criou o bem e o mal, a bênção e a maldição. E ele diz que aqui nessa paraxá, eu coloco diante de vocês, escolham.
Escolha. A escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Deus nos deu esse privilégio de escolher. O que você quer? Você quer a bênção ou você quer a maldição? Se você ouvir os mandamentos de Deus, você vai receber bênção. Se você escolher desobedecer, você vai receber maldição. Simples assim, a bênção e a maldição. Faça a sua escolha. Todos nós, vamos escolher um dos caminhos. E o Senhor Yeshua, no seu ensinamento, ele ensinou também sobre os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita, a porta larga. E ele falou, olha, e o caminho largo, a porta larga, é onde a maioria vai. A minoria vai pelo caminho estreito e entra pela porta estreita. Mas ele diz, olha, aqueles que entram pela porta estreita e pelo caminho estreito é o caminho que conduz à salvação. O outro conduz à condenação. Então, existem dois caminhos. Existe a bênção e existe a maldição. E aí, nós temos essa escolha. E essa escolha ela foi dada só ao ser humano, Nós sabemos que os anjos, só para entendermos os anjos não têm o livre-arbítrio. Eles têm que obedecer. E alguns anjos, que depois se tornaram caídos, eles caíram porque eles quiseram se rebelar contra a vontade de Deus. E Deus não deu a eles o livre-arbítrio, a escolha, a opção de escolha de obedecer ou não a Deus, E foi dado ao ser humano esse poder de escolher o bem ou escolher o mal. Tá bom? A bênção e a maldição. Aqui no capítulo 12, como eu mencionei, o Eterno diz assim no versículo 4, de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 4. Por que esse versículo é importante? Eu estou pontuando ele aqui. Tem um propósito. Porque, segundo a visão majoritária cristã, não existe lugar importante para Deus. Deus não tem um lugar específico, Deus habita nos céus, ou Deus habita na luz inacessível, e Deus não escolheria um local aqui na Terra para habitar. Mas isso não é verdade. O versículo 4 aqui afirma que ele escolheu um lugar. Olha só o que diz o versículo 4. Vocês, porém, não devem tratar Adonai, seu Deus, desse modo. Aí o versículo 5. Em vez disso, vão ao lugar em que Adonai, seu Deus, puser o seu nome. Ele o escolherá dentre todas as suas tribos. E vocês procurarão este lugar onde ele habitará e se dirigirão para lá. Então Deus escolheu um lugar e nesse lugar ele colocou o seu nome. O pentagrama, o Yud Re Vav He, ele colocou em um lugar. E esse lugar é Jerusalém. Olha que interessante. Quando você vai estudar o profeta Jeremias, você vai ver
que o Messias ele carrega o tetagrama, o nome do Eterno, e Jerusalém carrega o tetagrama. Tanto o Messias quanto Jerusalém tem o tetagrama. Então, o lugar onde o Eterno escolheu colocar o seu nome, o lugar onde o Eterno escolheu habitar ou fazer o seu nome habitar, aonde o Eterno foi visto, é Jerusalém. Vamos ver se eu acho aqui, ver se está fácil de achar, aqui em Jeremias. Olha só, Jeremias 23, Jeremias 23, Jeremias 23 diz assim, versículos 5 e 6. Está chegando o dia, diz Adonai, em que suscitarei um ramo justo para Davi. Ele reinará como rei e será bem-sucedido. Fará o que é justo e correto na terra. Nesse dia, Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e o nome dado a ele será Adonai Tzidkenu. Adonai é nossa justiça. E aí, nós temos, o tetagrama. Então, foi dado ao Messias o nome do tetagrama. Então, o Messias carrega o tetagrama. Agora, eu vou ver se consigo achar aqui, em Jeremias, onde Jerusalém é chamada de Adonai Tzidkenu, o Yud Re Vav Re Tzidkenu, né? O tetagrama, a nossa justiça. Se algum irmão achar aí, se eu tiver marcado, eu já ensinei isso aqui. Achei que eu tinha marcado esse versículo aqui na Bíblia. Você pega no campo de busca aí, o Senhor, nossa justiça, que deve aparecer em Jeremias. Só para a gente achar rapidinho aqui. Achou? Hã? 33:16. É isso mesmo. Olha só. Então, vamos ler agora Jeremias 33. Vamos pegar o 15, né? Para pegar o contexto aqui. Quando aqueles dias chegarem, naquele tempo, farei descender de Davi um ramo de justiça. Ele fará o que é justo e reto na terra. Quando chegarem aqueles dias, Judá será salvo. Jerusalém viverá em segurança. E o nome dado a ela, agora já não é o Messias. O nome dado a ela, a Jerusalém, será Adonai Tzidkenu. Yud Re Vav Re Tzidkenu. Adonai
nossa justiça. Então, o que nós vemos aqui? O nome do Eterno habitando em Jerusalém. Então, tanto o Messias tem o nome do Eterno, quanto Jerusalém tem o nome do Eterno. É muito importante nós termos esses dois textos aí anotados. Porque eu já encontrei pessoas, né, crentes, em que afirmam, não, Deus não tem nada com Jerusalém mais. Deus não tem mais nada com Jerusalém. Não tem mais. Já houve no passado. Hoje não. Hoje é o que está em João 4 ali. Virá dias em que nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum, né? Mas Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então não tem lugar. Não. Existe um lugar onde Deus fez habitar o seu nome. E isso aqui é uma profecia futura, é uma profecia, isso aqui é uma palavra para o futuro, né? Onde que Deus vai suscitar a descendente de Davi o Messias, né? E tanto o Messias vai ter o nome, vai ter o tetragrama habitando nele, quanto Jerusalém, lugar, né? Onde ele vai habitar. Então, é muito importante nós sabermos que Deus, ele escolheu um lugar que é Jerusalém. Irmãos, é aquilo que a gente sempre ensina. O Messias, ele divide corações. A Torá, ela divide corações. Jerusalém divide corações. Então, por exemplo, se você vai encontrar, quando eu encontro uma pessoa que se diz amar o Messias, mas ela demonstra repulsa, não vou dizer ódio, mas às vezes repulsa contra a Torá e contra Jerusalém, contra a Terra Santa, eu já ouvi gente falar, eu odeio a Terra Santa, e crente, ela tem repulsa, ela odeia. E como? Então, você vê que está longe do conceito bíblico. Então, quando você olha, é um divisor de águas. Quando você vê uma pessoa que, quando ela vê a bandeira de Israel, ela sente algo diferente, ou ela chora, ou ela arrepia. Quando ela vê a terra santa, a terra de Israel, quando ela ouve ensinar a Torá ali de verdade, de forma pura e verdadeira, e aquilo mexe com ela, aquilo atrai ela, você vai ver que o coração dela está pendendo para o lado correto. Mas uma pessoa que se diz só cristã, né, que quer um Messias, né, que é o Messias, mas o Messias destituído de uma pátria, destituído de um povo, destituído de uma tradição, é complicado. Ontem mesmo eu ouvi que Jesus é o bom samaritano. Dói o ouvido, ouvi isso aí, né? Jesus é o bom samaritano. Eu falei, meu Deus, Jesus virou agora samaritano, Jesus é impuro agora, é uma raça impura, né? Mas enfim, então você vai ver o que leva uma pessoa a ter esse tipo de interpretação. É aquilo que foi feito com a Bíblia. A Bíblia ela foi traduzida de forma tendenciosa. A teologia ela é tendenciosa a tirar ao Messias do seu contexto original, que é o quê? Um contexto judaico. Um contexto judaico, né? Então você vê isso, que com o passar dos anos, a religião, a igreja, foi tirando essas características do Messias. Por exemplo, né, igual nessas férias nós tivemos o privilégio de ver a única pintura que tem a circuncisão de Jesus. Só existe uma. Por que os artistas não retrataram a circuncisão de Jesus? Porque isso aí não pode ter, né? Circuncisão de Jesus. Não, isso aí não.
Então, você vê uma influência em tudo, né? Na arte, na pintura, nas imagens, você vai ver isso, né? Então, é importante a gente pontuar isso. Tiraram o Messias do seu contexto judaico e hoje, por isso que você vai ver, né? A igreja celebrar Dia dos Pais, Dia das Mães, mas não vai celebrar Páscoa, não vai celebrar Pentecostes, não vai celebrar Tabernáculos. E essa semana mesmo eu estava falando que você vê, quando você cria algo, é problemático quando você cria algo distanciado da palavra e quando aquilo teve a sua origem ainda no paganismo. Você vai ver que várias pessoas, elas ficam deprimidas e depressivas, por exemplo, no Dia dos Pais, uma pessoa que não tem o pai presente, ou o pai já morreu, ou a mãe não tem a mãe mais, ou a mãe não é presente. E fica naquela depressão, naquela tristeza profunda. Mas a palavra de Deus não mandou você lembrar um dia e separar um dia para isso. Não, a Bíblia ela foi muito, e o mandamento ele é muito mais abrangente. Fala, honre seu pai, honre a sua mãe, independente de qualquer coisa que aconteça. Honre seu pai, honre a sua mãe. Então, nós temos que nos voltar para a palavra e não querer servir a Deus da forma como eu quero, da forma como eu acho. E essa paraxá, e essa porção, ela tem esse versículo, né? Olha só, Deuteronômio 12, Deuteronômio 12, 8. Marque esse versículo. Esse é um versículo muito forte. Deuteronômio 12, 8. Olha só o que o Eterno disse através de Moisés. Não façam nada da maneira que fazemos aqui hoje. Ou, hoje, onde cada um faz o que lhe parece melhor. O Eterno está ensinando um povo aqui a forma como servi-lo, como oferecer sacrifícios. E aí ele fala, olha, não façam como nós estamos fazendo hoje. Ou não façam onde cada um faz o que parece melhor. Hoje, infelizmente, a gente encontra pessoas que querem servir a Deus de uma forma que para ele parece melhor. Para mim, eu acho melhor servir a Deus desta forma. E não é. E nunca foi, né? Vira e mexe, aparece essa postagem na internet, e é uma postagem muito interessante, né? Que lembra alguns eventos bíblicos onde a pessoa ela agiu dessa forma. Ela serviu a Deus da forma que parecia melhor para ela. Por exemplo, é citado o exemplo de Caim e Abel. A Bíblia diz lá que o Eterno não atentou nem para Caim e nem para a sua oferta. Nós vemos o caso de Uzá, né? Ali Davi pede para que a arca fosse tirada de Siló e fosse transportada, ou não me recordo agora se estava entre os filisteus ou se estava já em Siló, e fosse transportada para Jerusalém. A forma como eles estavam transportando a arca estava errada, e aí causou a morte de Uzá. Então, não é servir a Deus da forma que eu acho. Aí eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não, a gente não deve servir da forma como eu quero, da forma como eu acho. Isso é perigoso. Isso pode resultar em tragédia, isso pode resultar
tem morte, seja ela física, seja ela espiritual. Né? Por exemplo, quando a gente prega, ensina, insiste, ô irmão, é necessário você congregar, você tem que estar em comunhão com os irmãos, você tem que participar da saudade, da ceia. O irmão continua insistindo, não, eu faço a ceia virtual, só eu e a minha família, ou só eu sozinho. Não, eu não preciso de koinonia, né, do grego, comunhão, eu não preciso disso. Estar entre pessoas, não, deixa eu quietinho aqui no meu mundinho. Não tem como você servir a Deus de forma virtual. E hoje está na moda servir a Deus de forma virtual. Né? Hoje existem essas igrejas aí de forma virtual. E a internet, ela está permitindo às pessoas, como se diz, principalmente aqueles que são chamados desigrejados, né? Eu sou desigrejado, eu não pertenço a nenhuma igreja, nenhuma. Eu sou um desigrejado. Oh, mas como é que você serve a Deus? Não, eu sigo um canal ali, e estou ali naquele canal do YouTube, eu sigo aquele líder espiritual ali, e ponto. E não é assim, né? Você vai ver aqui nessa paraxá que o Eterno escolhe um lugar. Jerusalém fala, olha, você tem que ir lá 3 vezes ao ano. A forma como você vai me oferecer o sacrifício não é da forma que você acha que é, não. E não é da forma que está acontecendo aqui hoje, não. Existe regra, existe lei, existe um parâmetro. E aí o Eterno dá esse parâmetro ao povo de Israel. Ele falou, olha, quando você quiser desejar comer carne, pode matar. Ali só não come o sangue, derrama o sangue como água na terra, porque sangue é vida, né? E coma a carne que você desejar. Mas quando você for oferecer um sacrifício, aí você tem que ir para o lugar apropriado. Aí você tem que ir para Jerusalém. Aí você tem que ir para os lugares que Deus determinou, onde se oferece o sacrifício. Então, existem leis, existem regras, né? Então, uhum. Não tem? Isso mesmo. O Eterno, ele instituiu isso para que houvesse comunhão, porque é até mais fácil eu me isolar. Não vou brigar com ninguém, estou quieto na minha, ninguém me incomoda, estou no meu jeito, então aqui tem um irmão, vai chutar sua cadeira, ou o irmão vai estar com um perfume mais forte, ou e tal, vai brincar com você, você não vai gostar muito da brincadeira do irmão, mas isso faz parte do convívio social e você tem que saber lidar com essa situação, né? Não existe santidade no contexto monástico, né? Da pessoa ficar isolada no monte. Não, você demonstra sua santidade congregando, né? Vivendo entre as pessoas. É interessante que nessa porção o Eterno usa alguns termos onde ele diz, olha, vocês devem fazer o que Adonai considera correto. Ou vocês não devem fazê-lo para Adonai seu Deus, porque todas essas coisas são abominações odiadas por Adonai. Então, quando eu estudo a palavra, eu aprendo aquilo que o Eterno considera correto que eu faça e aquilo que ele considera
abominação, aquilo que ele odeia, né? E assim a gente conclui aí o capítulo 12 de Devarim, né? O capítulo 13 é importante nós mencionarmos, porque o Eterno aqui vai falar do falso profeta. Ele pode mostrar sinal, pode operar maravilha, porém, mesmo ele fazendo um sinal, uma maravilha, e ele disser, né, vamos seguir a outros deuses, ou seja, ensinar algo que está contrário à palavra, ele deve ser considerado maldito, ele deve ser morto, ele deve ser removido, ele deve ser apedrejado, porque ele tentou desviar o povo de Adonai, né? Então, hoje, essa palavra ela é muito atual. A palavra ela é muito atual, porque hoje, principalmente, nós estamos aí no mundo cheios de falsos profetas. Mas é cheios, né, de falsos profetas. Você olha para a vida da pessoa, ela tem sinais, ela tem prodígios, mas a vida oculta dela é totalmente pervertida, né? Então, não adianta operar sinais, maravilhas, mas afastar as pessoas de servir a Deus da forma correta, né? Ou levá-los para um tipo de idolatria. Então, a gente tem o hábito e o costume de olhar pelos sinais, né? Pelas maravilhas. E Yeshua ensinou, olha, como é que você identifica um falso profeta? É pelos frutos. É pelos frutos. Porque ele deu exemplo lá, uma árvore, uma árvore boa, ela não vai produzir mau fruto, né? Uma árvore má, ela não vai produzir bom fruto. Então, pelos frutos vocês vão conhecer, é pelo convívio. Pelo convívio que eu vejo se a pessoa é um falso profeta ou se ela realmente serve a Deus, né? Então, o capítulo 13 aqui vai tratar desse assunto. O capítulo 14 vai falar da Kashrut, vai falar das leis alimentares, né? E as leis alimentares, os animais permitidos para o consumo, né? Eles provocam na gente santidade. Quando eu observo a Kashrut, ela vai produzir em mim consagração. Olha o versículo 21 do capítulo 14. Não coma nenhum animal que morreu naturalmente, contudo, podem dá-lo ao estrangeiro, residente com vocês. Ou seja, a pessoa já não serve ao Eterno mesmo, ele vai comer. Para ele, tanto faz. Para que ele coma. Ou vendê-lo a pessoas de outras nações, pois vocês são um povo consagrado a Adonai, seu Deus. Então, as outras nações, ou estrangeiro, que não segue a Torá, pode comer o animal, por exemplo, um animal que morreu naturalmente, mas o que serve ao Eterno, não. Então, há uma distinção aqui daquele que serve e daquele que não serve. Né? E as leis alimentares,
A gente sabe que hoje é ensinado 99% das igrejas cristãs que Deus aboliu as leis alimentares. Não, isso aí já foi abolido. Que isso? Você está nessa aí ainda? E aí, pegam principalmente dois textos, né? Eu gosto muito desses dois textos. Se eu não estou enganado, é Marcos capítulo 7 e Atos 15, né? Vamos dar só uma passada rápida, né? Nesses dois textos, né? Os irmãos já conhecem, mas só para a gente dar uma relembrada, ver se é Marcos 7 mesmo. É isso mesmo. Tá vendo? Olha só. Se você entender esse capítulo aqui dentro do seu contexto, nem a inferência do copista aqui, que escreveu, assim Jesus declarou limpo todos os alimentos, isso aqui foi uma inserção, foi inserido mesmo, de forma proposital para a pessoa crer que Jesus liberou comer porco, comer camarão, comer frutos do mar, comer rato, né? Comer cavalo, comer coelho, tatu, certo? Então vamos lá, Marcos capítulo 7. Os piruxinhos, fariseus e alguns mestres da Torá, escribas, provenientes de Jerusalém, olha só, estão vindo de onde? Jerusalém. Essa escola de Jerusalém aqui era mais rigorosa, né? Em lei oral, em tradição oral. Se reuniram com Yeshua e viram que alguns de seus talmidim, discípulos, comiam o quê? Comiam tendo as mãos ritualmente impuras. Percebeu? Qual que é o contexto aqui? Qual que é a problemática aqui? Desceram alguns fariseus e alguns escribas de Jerusalém e viram o quê? Que alguns discípulos de Jesus comiam com as mãos ritualmente impuras. Qual que é o contexto de impureza aqui? Mão. O hábito de lavar a mão antes de comer é um costume farisaico, judaico. Ritualmente. Era um ritual. E por que é ritual? Eu não sei se acho que é Marcos mesmo que vai explicar como ele escreve para gentil, ele vai dar até uma abrangência aqui. Marcos 7, vai lá. Isso aí. Por lavar. Não lavaram as mãos. Beleza. Então, perceba, primeiro detalhe aqui, alguns discípulos. Ou seja, Jesus lavava a mão ou não? Eles não falaram de Jesus. Eles falaram de alguns discípulos. Por quê? Na Galiléia tinha um costume. Eles estão vindo de onde? De Jerusalém, mais próximo do templo. Tanto que eles chamavam os galileus de gentios, né? A Galiléia das nações, a Galiléia dos gentios, né? Era um povo, a segunda classe. Não, a nata vive em Jerusalém, próximo a Jerusalém. Eles descem e veem. Não, tem alguns discípulos aí que não estão lavando a mão antes de comer. Olha só. E viram alguns de seus discípulos, né, que comiam tendo as mãos ritualmente puras, isto é, sem realizar o netilat yadayim, né, que é a lavagem das mãos. Olha o versículo 3. Tá entre parênteses aí. E aí,
Há uma explicação. Porque os fariseus e, de fato, todos os habitantes ali da Judéia mantinham a tradição dos anciãos. Qual era? Não comer, a menos que tivessem realizado a lavagem das mãos. Também, ao virem no mercado, não comiam até terem lavado as mãos. Olha só, aqui é a tradição, até a altura do pulso. E eles mantêm muitas outras tradições, como a lavagem de copos, potes e recipientes de bronze. Fecha parênteses. Então, o Marcos, ou o copista aqui, ainda explicou. Era costume lavar a mão até o pulso, né? Lavar as vasilhas. Isso é um costume ruim ou bom? É lógico que é ótimo. A Rita apanhou até essa semana aí de chegar em casa, meteu a mão no ônibus e tudo, chegou e pôs a mão na boca, não lavou a mão. Falta de higiene. É um bom hábito, é um bom costume. Igual aqui. Era costume chegar do mercado, você chegou da rua, lavar a mão, você pode. A pandemia mostrou isso. E quando você tem higiene, você evita de pegar vírus, bactérias, etc., e de passar para as outras pessoas. Então, isso é um bom hábito, é um bom costume. Mas a pessoa vai morrer, chegou barata de fome, chegou ali, está a esposa fritando ali um franguinho gostoso, você vai lá, dá uma beliscada no frango, nossa, sem lavar a mão, chegou da rua, já meteu a mão no frango e vai morrer, não vai. Não vai. Então, a briga é essa. Questão de lavagem das mãos. Não está falando de alimento puro ou impuro. Jesus não está liberando nada aqui de comer porco, camarão, ostra, lagosta. Não. Então, vamos lá. Sim, fariseus e mestres da lei lhe perguntaram por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas em vez disso comem com as mãos ritualmente impuras. Então, a questão aqui, o contexto aqui é lavagem das mãos, não era? Os discípulos não estavam comendo porco aqui, não, é bacon, não estava não. Eles estavam comendo alimentos que eram permitidos pela lei. Eles estavam seguindo a Torá. O que eles não estavam seguindo aqui? Tradição. Tradição. E tradição muda. Tradição muda. O mandamento é fixo. Deus falou que não é para comer, não é para comer, independente da época. Deus falou que é para comer, é para comer. E aí, versículo 6, Yeshua rebate eles. Lhe respondeu: Isaías estava certo ao profetizar a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Essas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. Sua tentativa de me adorar é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens, como se fossem doutrinas. Olha o contexto. Isaías está falando de regras humanas, não da Torá. A Torá é divina. Os mandamentos vieram do próprio Deus. O próprio Deus falou, não coma e coma. É diferente. O que Isaías está profetizando aqui? Olha? Regras inventadas por homens como se fossem o quê? Doutrinas, como se fossem lei. Mandamento. Eu crio aqui um dogma a partir de hoje. Mulher só tem que andar de saia, homem só tem que andar de calça. Não pode usar bermuda e mulher não pode usar calça. Isso é o quê? Tradição. E uma tradição que eu transformo isso em quê? Doutrina. Não pode usar perfume nem depilar.
É criada aqui hoje na comunidade essa regra. Isso aqui são o quê? Regras inventadas por homens e que são ensinadas como doutrina. Não está falando da Torá, dos mandamentos de Deus. Não, até agora aqui não fala de mandamento. Então vamos lá. Olha só, versículo 8. Na verdade, vocês se afastam do mandamento divino e se apegam à tradição humana. Ele lhes disse: vocês se tornaram especialistas em fugir do mandamento de Deus a fim de manterem suas tradições. Oh, meu Deus, como está atual hoje. Hoje o camarada é pior de que, como diz o ditado aí, lambarim saboado. Na hora que você fala com ele, mas Deus falou que não é para comer. Ele arruma uma manobra na Bíblia e foge dali, foge daqui. O quê? Inventa aqui vários artifícios, especialista em fugir do mandamento de Deus para manter a tradição. Qual que é a minha tradição? Pode comer de tudo. Pode comer tatu, pode comer paca, pode comer rato, pode comer tiu, pode comer o que você quiser comer. Na sua telha você pode comer. E eu ensino assim, pode comer de tudo. E aí, ô pastor, mas peraí, aqui eu estava lendo a minha Bíblia, chega um irmão simplesinho lá, aqui em Deuteronômio 14, irmão, primeiro que está no Velho Testamento, nós estamos no Novo. Segundo, isso aí é lei de Moisés. E aqui nós não seguimos lei de Moisés, não. E Jesus já liberou tudo, bom. Irmão, tá, então tá. E vai seguir ali. E aí esse irmão se tornou especialista e cria toda uma argumentação para defender o quê? A sua tradição. Que hoje virou tradição cristã. Você pode comer de tudo, não tem regra, não tem limite nenhum. Aí hoje está apanhando. Justamente. Isso mesmo. Igual o exemplo do dízimo. É totalmente espiritual. É totalmente espiritual. Por isso que Deus não permite comer sangue. Porque sangue é vida. É espiritual. O pessoal, eles criou essa teoria também. Sabe por que Deus proibiu comer porco? É porque estava no deserto. Deserto é quente. Então, se eles comessem porco, ia dar uma desinteria neles, tadinho. Não tem explicação humana. Isso é espiritual. O Sandra outro dia deu exemplo, espírito de porco, né? Fulano, espírito de porco. E porque você está internalizando algo, você está internalizando aquilo que você come. Então você vê animais que são permitidos, animais que não são permitidos. Então, isso é totalmente espiritual, não está preso ao físico. Tem gente aí que come banha de porco e vive até os 100 anos. A comida dela é feita à base da banha de porco e come só carne de porco e vive até 100 anos, 110 anos. Não está atrelada ao conceito físico. Não. Está atrelado ao conceito espiritual. É espiritual. Quando eu deixo de comer, eu estou me consagrando a Deus. Eu estou sendo diferente dos demais. É o texto que a gente leu lá. Vocês não. A pessoa morreu. O animal morreu ali. Né? No pasto, sozinho. Vocês não podem comer. Mas se o estrangeiro quiser comer, deixa ele comer. Já não segue minhas leis mesmo, não segue minhas leis. Pode vender para ele se ele quiser comprar. Pode deixar ele levar se ele quiser levar. Mas vocês não. Vocês são consagrados para mim. Esse é o conceito de santidade. Né? Então, vamos lá. Olha só.
Versículo 10. Jesus falou: vocês são especialistas em fugir do mandamento para manter tradição humana, ensinamento de homem. Então vamos lá, versículo 10. Moisés disse: honre seu pai e sua mãe. Aí Jesus está dando um exemplo aqui, ó. Mandamento: honrar pai e mãe. E pegou outro texto aqui também, ó. E todo que amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá ser executado. Entretanto, olha que interessante. E todo que amaldiçoar o pai e a mãe deverá ser executado. Jesus, Yeshua, está colocando isso aqui como pejorativo, como ruim ou como bom? Porque quando eu falo que eu observo a lei, os mandamentos, eu falo, então pode deixar seu filho. Jesus, quando está citando isso aqui, está falando de forma ruim ou boa? Boa. E é Jesus que está colocando como bom. Então, esse versículo aqui contrapõe o que ele fala. Está prendendo seu filho? Sua mãe está menstruada? Põe ela para dormir fora de casa. É assim que eles falam, de forma debochada. É? Claro que está tirando todo o mandamento do seu contexto. E aí, vamos lá. Aí, versículo 11. Entretanto, vocês dizem: se alguém disser ao pai e à sua mãe, prometi como corbã, como oferta para Deus, o que poderia ter usado para lhe ajudar, essa pessoa fica desobrigada de realizar qualquer coisa em prol do pai ou da mãe. Entendeu? Eu falo, pai, mãe, eu não posso te ajudar, eu prometi esse dinheiro aqui. Por mais que o mandamento de honrar pai e mãe é sustentar o senhor, a senhora, eu prometi esse dinheiro para a igreja. Então, eu não posso deixar de levar o dízimo, a oferta para a igreja para te ajudar, né? E aí, os fariseus falam, tá beleza, tá certinho, é isso mesmo. Você está livre. Quando você dedica esse dinheiro para Deus, entre aspas, você está livre da obrigação de cumprir o mandamento, que é honrar pai e mãe, sustentar o seu pai e a sua mãe. Ou se você for no líder espiritual, fala, pastor, meu pai, minha mãe está passando dificuldade financeira, não tenho o que comer, eu posso pegar meu dízimo e comprar uma cesta básica? Não. É na casa do tesouro, é aqui que você tem que trazer o seu dízimo e sua oferta. Ouvi isso. Como eu já ouvi relato disso. Então, segue ainda, né? O Rafa colocou 2. Então, segue ainda a mesma história dos fariseus lá. Hoje, a igreja cristã é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Para a gente encerrar aqui. Aí, Jesus, Yeshua, ensinou o seguinte: portanto, mediante a tradição perpetuada por vocês, isso é uma tradição perpetuada hoje. Se você fala hoje que não come carne de porco por mandamento da palavra de Deus, ele debocha de você, porque já foi perpetuada essa mentira. Você pode comer de tudo, Jesus já liberou geral, nós estamos na graça, isso aí não tem diferença, né? Então, Jesus diz aqui, portanto, mediante a tradição perpetuada por vocês, anula-se a palavra de Deus. Vocês estão anulando a palavra de Deus. E vocês fazem outras coisas semelhantes a essa. Então, Jesus deu um exemplo, deu um exemplo e falou, e tem mais, eu nem vou perder tempo de ficar aqui dando exemplo. E aí, Yeshua no versículo 14. Então, Yeshua chamou novamente as pessoas e lhes disse, prestem atenção todos vocês. Prestem atenção, irmãos, também, que aqui é o segredo. Entendam isso. Versículo 15. Não existe nada no exterior de uma pessoa que, entrando nela, a torna impura. Ao contrário, as coisas que procedem da pessoa é que a tornam impura. Eles pegam principalmente esse versículo aqui. Não é o que entra, é o que sai. Mas aí qual que é o contexto? Está aqui a maçã. Eu cheguei do mercado com a mão suja. Se eu peguei a maçã e comi,
A maçã é permitido comer pela Torá. Mas como eu peguei com a mão impura, aquilo que é puro, eu tornei isso aqui impuro. Então eu estou comendo impureza. Jesus falou, olha, não é isso. Atente com impureza pior, que é a impureza interna. É aquilo que sai do seu interior que torna a pessoa impura. Nós já falamos aqui, a pessoa ela pode estar dentro da estrutura da Torá e ela ser um degenerado dentro da estrutura da Torá. Uma pessoa que não foi regenerada, não nasceu de novo, ela só é religiosa, ela é rigorosa, ela é legalista, né? Regras e regras, mas dentro dela ela é uma pessoa má, uma pessoa amarga, é uma pessoa que dentro dela tem pecados sexuais, é uma pessoa idólatra, porque ela ama dinheiro, é uma pessoa egoísta. Aí Jesus falou, você tem que atentar para esse tipo de impureza. Vocês estão preocupados aí em toque, em puro e impuro, né? Em lavagem das mãos, tem algo pior, que é a pureza interna, né? E aí, não existe nada no exterior de uma pessoa que entrando nela a torna impura. Ao contrário, as coisas que procedem da pessoa que torna ela impura. Ok. E tem alguns manuscritos que trazem. Todos os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Versículo 17. Ao deixar as pessoas e entrar em casa, os talmidim lhe fizeram perguntas acerca da parábola. Marque isso aí. Jesus falou em parábola. Não foi literal. Igual nós temos o exemplo aí nacional aí, do presidente falou quem tomar vacina vira jacaré. Foi uma metáfora, uma figura de linguagem. Jesus usou aqui um outro artifício chamado parábola. Não é que contamina um homem, não é o que entra, é o que sai. Assim ele estava anulando a Torá, os mandamentos que o próprio pai deu. Ele é um filho tão desobediente que o pai fala, não faça, o filho pode fazer. Então, isso aqui é uma parábola. E aí Jesus respondeu, ele respondeu, então vocês também não entendem? Não percebem que nada que entra na pessoa pode torná-la impura? Porque isso não atinge o coração. Apenas o estômago. E de lá vai para a latrina. E aí tem entre parênteses. Aqui a pena do copista comeu desembolado. Desta forma, ele declarou todos os alimentos ritualmente puros. Aqui que é o problema. Fecha parênteses. Se está em parênteses, não está encontrado nos textos mais antigos. Mas, enfim, vamos lá. Versículo 20. O que sai da pessoa, ele continuou, é o que a torna impura. Porque de dentro do coração da pessoa que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todas essas coisas perversas procedem de dentro da pessoa e a tornam impura. Então, Jesus quis ensinar o seguinte, não fica preocupado com pureza ritual, não. Porque você come sem lavar a mão, o máximo que vai te dar um problema no estômago. Preocupa com o coração, com o interior, porque é do coração que procedem os adultérios, os assassinatos e etc. Os pecados mais graves. Porque, aprenda uma coisa, impureza, comer carne de porco não é pecado. Aí a Bíblia fala, não é pecado comer carne de porco. Por que não é pecado? Porque quando eu comia carne de porco, comi carne de porco.
Deus não exigiu que fosse lá oferecer um sacrifício pelo pecado. Não. O que acontece, então, quando a pessoa come carne de porco? Ela fica impura. Impureza é uma coisa, pecado outra. Então não tem problema, né, pastor? Não é pecado. Tem problema sim. A Bíblia manda eu ser o quê? Puro. A Bíblia manda eu ser o quê? Santo. A Bíblia manda eu ser separado. E o que a impureza provoca? Não é pecado. Ai, te alívio, pastor. Deixa eu comer meu camarão em paz. Não. Não. O que a impureza provoca? A pessoa, quando comia alimento impuro, ela não poderia adorar a Deus no templo. Opa! Então, quando eu estou impura, eu estou impedido de adorar a Deus. Você não está apto para adorar a Deus e para servir a Deus. Qual o problema? O oposto de impureza é pureza. Você não é puro. Você não está sendo santo. Você não está sendo separado, consagrado a Deus. Você está o quê? O versículo 12 e 8 lá. Você está seguindo a Deus do jeito que você quer. Não do jeito que ele pediu para ser. Né? Você está seguindo a tradição de homens. E não aquilo que a palavra de Deus ordena. Você está seguindo a tradição de homens. E Deus vai te cobrar. Porque ele te deu um neurônio, ele te deu pensamento, você tem uma Bíblia para ler. Né? Eu não sabia. Você carregou a Bíblia para quê? Você aprendeu a ler para quê? Você está pesquisar por quê? Então, você tem que preocupar com o mais importante, que é a sua vida espiritual, a sua salvação. A sua salvação. Ok? Então, Jesus, ao falar... Irmão, vamos entender uma coisa. Ao Jesus falar da importância, ele colocou dois tipos de impureza e falou, essa aqui é mais importante. Quando eu digo que isso aqui é mais importante, eu não estou invalidando o outro. A impureza ritual. Ele está colocando que essa impureza aqui, você tem que atentar mais para ela do que essa aqui. Por quê? Porque essa aqui te leva para o inferno. Essa aqui é momentânea. Por exemplo, a pessoa que come alimento impuro, ela fica impura até o pôr do sol. Depois ela está pura de novo. Ou seja, é o que Jesus falou. Come, depois você vai para o vaso. Aqui, ó, vai para a latrina. Você cagou. Desculpa o termo. Mas é isso. Vai para a latrina, vai para o vaso. E pronto. Aqui que você comeu impuro, entrou e foi, saiu. Mas preocupa com o coração. Não guarda rancor no seu coração. Não guarda, não cobice. Cuidado com o adultério gerando no seu coração. O assassinato, o roubo, a imoralidade sexual, a calúnia, a arrogância, a indecência. Jesus falou, foca nessa. Fica preocupado em toque, não toque. Preocupa com esse aqui. Esse é mais importante. Né? Então, ok? Justamente. Messiânico é cheio de regra. Mas aí está cheio de pecado. Maldade. Ele se esforça para servir a Deus. Isso mesmo. Isso mesmo. E às vezes ele come pouco porque o líder dele falou para ele. Está liberado. Mas ele não fica vendo coisa indecente na internet, não fica vendo coisa indecente na televisão, ele não fica olhando mulher bonita na rua, né? Ele é honesto no seu trabalho, ele bate o ponto certinho, ele não fica muito secando, ele é honesto, ele é justo, ele é bom, ele está procurando acertar o alvo, né? O que é a Torá, né? É acertar o alvo. E o que é pecado? É errar o alvo. Né? Então, isso que o Hélio pontuou é muito importante, porque os messiânicos, os judeus messiânicos, ficam, cuidado, irmão, olha o camarão, olha os frutos do mar, né? Não, né? E agora, vamos para o outro texto rapidinho, Atos 10. Romanos 14 também. Tem, esse aí é Timóteo. Aquilo que é recebido com ação de graças,
Está liberado. É só eu pegar a interpretação cristã hoje. É só eu pegar o porco, ô Senhor, obrigado pelo porco, amém. Posso comer. Essa é a interpretação de Paulo hoje. E Paulo não falou isso, não. Mas vamos lá para, né, o lençol, a visão do lençol. Cornélio estava lá orando, ele teve a visão de um anjo, e o anjo mandou ele chamar por Simão Pedro, que estava na casa de fulano, né, para pregar o evangelho para ele. E nisso, Deus agora vai tratar com Pedro, porque o evangelho não tinha sido pregado para gentil, só para judeu. Gentil é impuro. Aí Deus tem que tratar com o pregador, para ele ir. Porque Deus já tinha falado para Cornélio enviar, através do anjo, envia alguém, chama Pedro para pregar para você. Através dele eu vou te ensinar a verdade. E aí Deus agora tem que trabalhar com Pedro. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, olha só, meio-dia, enquanto eles ainda estavam a caminho, se aproximou da cidade, e aproximava da cidade, Pedro subiu ao telhado da casa para orar. Meio-dia. Ele sentiu fome, meio-dia, e quis algo para comer, meio-dia. Mas enquanto preparavam a refeição, ele caiu em êxtase, no qual viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado à terra pelos quatro cantos. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves arísticas. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Primeiro ponto, isso aqui é uma visão. Primeiro ponto, gente, visão. Isso aqui não é literal, não. É uma visão. E uma visão tem interpretação. Ok. Então, levanta, mata e come. E olha a resposta de Pedro. Pedro aqui já tinha visto Jesus crucificado, ressuscitado, assunto aos céus, já tinha recebido o Espírito Santo, né? Mas, coitada, ainda estava guardando a arcaica lei. Mas Pedro disse: não, Senhor, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro, ou três, ou inapropriado. A voz lhe falou pela segunda vez: pare de tratar como impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi levado de volta ao céu. Versículo 17 marca a palavra visão. Pedro ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado onde era a casa de Simão, pararam junto ao portão. Então Deus deu essa visão para ele 3 vezes e ele começou a refletir. Não trate impuro aquilo que eu purifiquei. Interpretação da profunda reflexão de Pedro. Essa foi a interpretação de Pedro, não do pastor evangélico gospel. Versículo 28. Marque o versículo 28. Porque eles vão usar Atos 10 para falar: pode comer, porque Deus falou com Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Versículo 28. Ele lhes disse: vocês têm conhecimento de que para um judeu ter associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não deve ser feito. Entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa a divulgar ou impura. Interpretação da visão de Pedro. Ele falou: olha, Deus falou comigo que eu não devo chamar uma pessoa de impura. Então Deus usou uma visão de animais para ele entender: olha, eu estou enviando alguém aí para você pregar o evangelho para gentil, é para Cornélio, é para um romano, é para um italiano. Pessoa, não tem nada, falando nada de comida aqui. Nada. Então nós temos 2 textos aqui que não estão sendo falado nada de comida, e ele fala: pode comer, tá vendo? Pode comer.
Vamos só então finalizar com o que o Hélio citou, que vale a pena. Infelizmente, né, a gente já viu isso acontecer. 1 Timóteo capítulo 4. E tá fácil para distorcer esse texto, tá? Porque olha como é que ele começa. O Espírito diz claramente que nos últimos dias algumas pessoas apostatarão da fé. Tá vendo? São tudo apóstatas. Vocês abandonaram a fé cristã por dar atenção a espíritos enganadores e a questão ensinadas por demônio, tá vendo? É espírito enganador que está te enganando, é demônio, isso aí é doutrina do demônio. Esses ensinos procedem, mas vamos lá, o que Paulo está ensinando? Esses ensinos procedem da hipocrisia, de mentirosos, cuja consciência foi cauterizada, perdeu a sensibilidade. Como que por meio de um ferro em brasa? Primeira doutrina deles, eles proíbem o casamento, né? Não precisa nem falar quem hoje proíbe o casamento, né? Então, doutrina de demônio. Segundo, exigem a abstinência de alimentos criados por Deus para serem ingeridos de graça por aqueles que chegaram à fé e conhecem a verdade. Então, segundo, a doutrina do demônio aí, tá vendo? Deus criou o porquinho, gente, para ser comido, com ação de graça. O segredo está aí no versículo 4 e 5. Tudo que Deus criou é bom. Sim ou não? Sim, ele disse. E tudo que Deus fez é bom. Até o mal é bom. Até o mal. Até o mal. Até o mal. É aquilo que ensina. Paulo ensinou todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, até o mal. Por que o mal é necessário? É aquilo que a gente iniciou a porção. Como é que eu tenho livre-arbítrio se não existe o mal para eu optar por ele? Se não existe o mal, não tem livre-arbítrio. E eu expliquei essa semana. O que é o mal? O mal é igual o frio. O que é o frio? A ausência de calor. O que é a treva? A ausência de luz. O que é o mal? A ausência de Deus. Deus se afasta. Quando? Por que você vê o mal? Porque as pessoas se afastaram de Deus. E aí o mal aparece. A luz existe. Então, quando que a treva ela aparece? Quando existe a ausência da luz. Quando a luz chega, as trevas dissipam. O mal, da mesma forma, quando Deus chega, o mal acaba. O frio é a ausência do calor. O frio não existe. O que existe é a ausência de calor, né? Os físicos ensinam. E assim vai. Né? Mas vamos voltar para o texto aqui, ó. Porque tudo que Deus criou é bom, e olha só, e nada recebido com ação de graça precisa ser rejeitado. Tá vendo? É só eu dizer, bendito seja tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o porco e vamos comer o porco. Não, o versículo 5 é o segredo. Porque a palavra de Deus e a oração o tornam santo. Tem dois parâmetros aqui, a oração e a palavra. A palavra de Deus diz que eu posso comer porco? Sim ou não? Não. Então não posso comer. Então, porque a palavra de Deus e a oração o tornam santo. Se a palavra de Deus falou, não come, aí eu vou falar, bendito sejas tu que criaste o urubu, e vou comer o urubu. Então o segredo é aqui, ó, porque a palavra de Deus e a oração o tornam santo. Tem muita gente que vai chegar lá perto de Yeshua, lá com um bafo de beijo. Eu te amo. Falando, ama nada, ama nada. Jesus ensinou, Yeshua ensinou. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aí temos Romanos 14, mas não vamos entrar nesses textos não. E voltar, só para a gente concluir, sobre essa porção, ela vai falar sobre os tipos de dízimo, né? Deuteronômio 14, 22. Todo ano, tomem 1/10, ou seja, dízimo é 1/10, né? 1/10 de todos os produtos crescidos no campo e comam na presença de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo e do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer a Adonai, teu Deus, para sempre. Então, aqui nós temos um tipo de dízimo. O dízimo que você come ele, na presença do Eterno. Por que não é ensinado esse tipo de dízimo? Não convém. Vou dar um exemplo clássico que a gente pode aplicar esse texto aqui hoje. O irmão é professor de uma escola dominical, um professor de uma escola sabatina. O que ele precisa para aprimorar o seu conhecimento? De livros. Então, eu posso, esse mês, eu vou pegar o meu dízimo e vou comprar um livro um dicionário bíblico. Eu exerço a função dentro da igreja de músico. E meu instrumento está precisando de um conserto, de uma restauração nele. Então, eu vou pegar o dízimo esse mês e vou restaurar meu
violino. Pode pegar o dízimo e aplicá-lo. Não, o dízimo é para comer ele na presença do Senhor. Então, se mesmo pegar o dízimo, eu vou usar esse dízimo para levar a minha família até a congregação em Belo Horizonte para celebrar o Shabbat. Pode, é o dízimo que você come ele na presença do Senhor. Você está usufruindo do dízimo e ele está atrelado ao que você faz para o Senhor. Olha o outro, versículo 28 do capítulo 14. A cada 3 anos levem a 10ª parte da produção do ano e reservem nas cidades. Então o Levi, por não ter parte ou herança como de vocês, como estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem em suas cidades, virá, comerá e ficará satisfeito, para que Adonai, seu Deus, os abençoe em tudo e que suas mãos produzirem. Versículo 28, que é o dízimo do pobre. Pastor, eu posso pegar o meu dízimo e comprar uma cesta básica e dar para uma família que precisa? Pode. Esse é o dízimo do pobre. Pode pegar o seu dízimo e converter ele em cesta básica e ajudar o pobre. Pode, principalmente quando você faz parte de uma congregação que não dá assistência social nenhuma. Pode ajudar um asilo, um orfanato, uma família que precisa. Por que não ensina o dízimo do pobre? Porque não convém, né? Ensinar esses outros tipos de dízimo. E o dízimo do levita, que é o dízimo que ele tem que dar. O pastor cobra do dízimo, todo mundo, né? Mas ele mesmo não dá o dízimo. Tendo que tem o 4º tipo de dízimo, o dízimo do levita. Ele tem que dar o dízimo também. É o dízimo do dízimo. E tem o dízimo que você levava ele até Jerusalém, que é o mais conhecido, né? Traga a casa do tesouro para que não venha o cortador, o migrador, o devorador. Esse aí todo mundo já conhece. Então são 4 tipos de dízimo. O primeiro tipo de dízimo, se você quiser anotar, primeiro dízimo é o Maaser Rishon, é o dízimo ao levita. Maaser, M-A-A-S-S-E-R, Maaser Rishon, R-I-S-H-O-N, ou seja, é o dízimo do Rishon, do cabeça, do líder, elevado ao levita, elevado ao templo. O segundo dízimo, Maaser Sheni, Sheni é segundo, se comia em Jerusalém, é o próprio ofertante comendo dízimo na presença do Senhor, é a pessoa desfrutando da prosperidade que Deus deu a ele. Terceiro tipo de dízimo é o dízimo do pobre, Maaser Ani, é o dízimo do pobre. E tem o dízimo do dízimo, o dízimo do Levi, o dízimo do levita. E aí, ele é dividido nessa porção só para a gente entender. Não, pastorado também fica louco. Aí você vai quebrar a minha igreja agora, você ensinou esses outros dízimos aí, agora ninguém vai querer dizimar na congregação mais, vai querer só converter o dízimo em cesta básica, ajudar os outros, e aí vai cortar a luz da igreja, vai cortar a água da igreja, porque não pagou a água, a luz, o aluguel, vão ser despejados. Não, olha só, é dividido em 6 anos, né? No primeiro ano é o dízimo que era levado, é o dízimo do levita. Segundo ano, o dízimo que comia em Jerusalém. No terceiro ano, separava-se o dízimo do pobre. No 4º e no 5º ano, o dízimo que se comia em Jerusalém. No 6º ano, o dízimo do pobre e o dízimo que era levado em Jerusalém. O 6º ano e o 3º ano se dividia entre o dízimo que se levava em Jerusalém e o dízimo do pobre. Quando a gente estuda essa paraxá, para a gente concluir, a gente vê que o Eterno vai tratar na questão financeira da pessoa. Ele vai falar de dízimo, ele vai falar de revogação de dívida, ele vai falar de sedaká, de caridade. Então, o Eterno ensinando a gente lidar com as nossas posses, com o nosso dinheiro, com os nossos bens, a servir a Deus com aquilo que Deus nos dá. Então, é isso. Tá? A palavra dinheiro em hebraico é kesef, e kesef pode significar dinheiro ou prata. E aí os rabinos, eu já ensinei isso aqui, os rabinos ensinam muito interessante. Por que o Eterno trabalha muito com você dar o dízimo, fazer de sedaká, perdoar dívidas, para o seu coração não seja avarento, você não seja apegado ao dinheiro, para você não endurecer o coração, para você não fechar a mão. E aí os rabinos ensinam que dinheiro ou prata, ele ensina o seguinte: quando você olha para o vidro, você vê do outro lado. Ele é transparente, você consegue ver o outro lado. E o espelho? O espelho você não consegue ver do outro lado, né? O espelho você vê só mesmo. E como é que ele é feito
é feito o espelho? Existe o vidro e por trás eles colocam, antigamente era uma camada de prata. Ó. Então, o dinheiro impede que eu veja do outro lado, o meu próximo, o meu semelhante. O dinheiro só permite que eu veja a minha própria imagem, a mim mesmo. Então, os rabinos trabalham com esse quer dinheiro, prata. Cuidado com o dinheiro, cuidado com a prata, porque ela pode te cegar para não ver o próximo, para não ver o irmão, e você só vê a si mesmo. Então, por isso que o Eterno trabalha com dízimo, trabalha com perdão de dívida, trabalha com sedacá, caridade, fazer justiça, fazer o bem, para que a gente não seja avarento, porque eu conheço pessoas, existem pessoas que são crentes, são sinceras, mas eu conheço pessoa que ela é avarenta, grega, vai nos cultos certinho, ela participa da ceia, ela participa das atividades da igreja, mas quando fala dinheiro, tira a mão. Não, dinheiro não. Dinheiro não. Aí já está misturando as coisas. Uma coisa é servir a Deus, outra coisa é dinheiro. E Paulo falou que o dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, né? Não o dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que o amor ao dinheiro, que é chamado de avareza, é um tipo de idolatria. Paulo fala, avareza que é idolatria. Então, hoje, o cristão ele não pode se curvar diante de imagem de escultura, mas ele se curva diante da sua própria avareza, seu amor ao dinheiro, né? Ele faz hora extra, né? Ele se desdobra na empresa, mas ele não tem a mesma disposição para servir a Deus. Para vir ao culto, eu tenho preguiça, né? Ai, acordar cedo, mas acorda cedo todo dia para trabalhar. Mas para vir para congregação não vem. Então, 2 pesos, 2 medidas. Então, mostra com as suas atitudes que o seu emprego é mais importante que o eterno, que aprender a palavra, de congregar, de cuidar entre os irmãos, de adorar a Deus, né? Então, meus irmãos, é isso, né? Hoje nós falamos quase até meio-dia, com longa a ministração, mas que o eterno nos abençoe e até às 19 horas, em nome de Yeshua, Shabbat Shalom a todos.